paz do Senhor a todos. Hoje eu vou estar aqui fazendo uma reflexão a respeito da atuação dos coaches. Meu nome é Isaías Damasceno Silva, estou em formação no curso de bacharel em Teologia. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a atividade dos coaches, falando como que se dá essa atividade, quais os pontos convergentes com a fé cristã, quais os pontos negativos, os pontos positivos da instrução dada por um coach. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de como discernir a respeito da atividade do coach, discernir no sentido de verificar se a fala deles está de acordo com os nossos princípios bíblicos. Então vamos iniciar aqui falando a respeito do que é um coach. O coach é um profissional que atua aplicando o seu conhecimento, sua metodologia na vida das pessoas, tanto no aspecto pessoal como profissional e empresarial, e assim contribui para que essas pessoas alcancem seus objetivos em um curto espaço de tempo. São várias as áreas de atuação do coach. Nós podemos aqui citar duas áreas principais. É a área pessoal, onde eles trabalham nas questões pessoais do seu ouvinte, do seu aluno, e a área empresarial, onde o destaque se dá em fazer com que essa pessoa tenha sucesso na área profissional, na área em que está atuando. E em cada uma dessas categorias há subdivisões, tá? Há até mesmo algumas áreas bem específicas onde o coach atua. E nós sabemos muito bem que há uma preocupação pela maioria de melhorar tanto pessoalmente como profissionalmente. E nós vemos que o coach tem se popularizado, e até a busca tem sido grande por conta dessa, como eu posso dizer aqui, dessa preocupação em melhorar tanto pessoalmente como profissionalmente. De acordo com estimativas da International Coach Federation, eu creio que é assim, não sei muito bem o inglês, diz que cerca de 71 mil coaches atuam no mundo. Então nós vemos que a popularização do coaching está aumentando, e com esse crescimento trouxe alguns desafios, como a proliferação de profissionais mal preparados. Eu posso aqui até acrescentar que além da falta de preparo, há alguns charlatões que estão se passando por coach. E em relação a certos comportamentos inapropriados de certos coaches, nós vamos citar aqui alguns. Por exemplo, a falta de modéstia. Alguns se colocam como superiores e eles criam uma relação de superioridade em relação aos seus clientes, e faz com que alguns de seus clientes tenham uma dependência emocional a ele. Além da falta de modéstia, há também a falta de sinceridade, pois eles prometem coisas inalcançáveis que comprometem o bem-estar e o desenvolvimento pessoal dos seus ouvintes. Outro ponto que nós podemos aqui deixar como um comportamento inapropriado é a ênfase exagerada em bens materiais. Eles acabam promovendo um estilo de vida focado em riqueza, no consumo, muitas vezes desconectado da realidade. E infelizmente essa forma de abordagem acaba fazendo com que o seu ouvinte, o seu aluno, acabe tendo uma visão distorcida do que realmente é importante para ele. A idealização pessoal e familiar, eles apregam muitas vezes uma perfeição inatingível, e faz com que seus ouvintes, seus alunos fiquem frustrados porque são padrões inalcançáveis. E eles enfatizam muito a pessoa em si, e acaba fazendo com que haja um desinteresse pela coletividade. Infelizmente, esses pontos aqui que acabei de citar, ele é bem comum na fala de muitos coaches, e nós precisamos estar atentos a esse tipo de fala, porque são falas inapropriadas. Mas, felizmente, há
pontos convergentes com a fé cristã. Muitos coaches, eles têm princípios cristãos e nós como cristãos nós precisamos verificar e ir em busca de coaches que guardem, realmente guardem os princípios cristãos. Alguns pontos convergentes são esses: liderança e gestão de tempo. O coach, ele fala a respeito de liderança e gestão de tempo, tanto para um bom desenvolvimento pessoal como um bom desenvolvimento profissional. E isso se coaduna com a fé cristã. Nós sabemos muito bem que a liderança e a gestão de tempo é também citada pelas Sagradas Escrituras. Uma boa liderança sempre é necessária para um bom desenvolvimento, como também a gestão de tempo. Em relação à gestão de tempo, nós podemos citar aqui o texto de Efésios, que diz para nós remir o tempo. E esse remir o tempo significa tanto aproveitar o tempo como aproveitar as oportunidades ao longo do tempo. Então nós vemos aqui que este ponto converge com a fé cristã. A liderança e gestão de tempo são necessárias para o bom desenvolvimento pessoal, o bom desenvolvimento profissional, como também o bom desenvolvimento espiritual. A inteligência emocional também é a fala de alguns coaches, e isso coaduna, converge com a fé cristã, porque a inteligência emocional para nós que somos servos de Deus é o fruto do Espírito que está sendo produzido em nós. A exemplo da temperança, do equilíbrio emocional que a inteligência emocional apregoa, é uma das virtudes do fruto do Espírito. A busca por conhecimento e aperfeiçoamento também é um ponto que converge com a fé cristã. A Bíblia diz que precisamos crescer em conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então é necessário que nós venhamos prismar pelo conhecimento. Tanto conhecimento bíblico, porque é a partir do conhecimento bíblico que conhecemos ao Senhor, que é a fonte de toda a sabedoria. Temos um texto que é bem interessante, que fala a respeito de que o entendido adquirirá sábios conselhos, né? E que o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Então é um ponto que converge com a fé cristã. Virtudes e princípios bíblicos como humildade, honestidade, integridade e amor ao próximo são valores cristãos que podem ser aplicados no coaching. Então nós vemos que esses pontos eles convergem com a fé cristã e é salutar, é bom nós ouvirmos coaches que tenham princípios bíblicos, princípios cristãos. A valorização da vida comunitária, não focar somente para a pessoa em si, mas para a coletividade. Como diz o texto bíblico, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Só que, mesmo que haja esses pontos que convergem, é necessário que venhamos buscar discernimento, porque cresceu o número de coaches, cresceu o número de pessoas que não são capacitadas, mas que se dizem capacitadas, cresceu o número também de charlatões, que simplesmente dizem ser coach, mas na verdade não são, a fim de simplesmente ganharem popularidade e com isso recursos. Mas como que eu posso discernir um coach que eu possa seguir, que eu possa ouvir, daquele que eu não posso, daquele que eu devo evitar? Então nós precisamos avaliar qual o pensamento, qual a linha dele. Será que ele guarda ou possui os valores cristãos? Se ele não possui os valores cristãos, se ele não possui os valores fundamentados com aquilo que a Bíblia apregoa, essa é uma maneira de evitar tal coach. É uma forma de discernir se esse coach ele está de acordo com os princípios bíblicos ou não, se está de acordo com os valores morais e espirituais ou não. Observar o conteúdo, qual o foco dele em determinados conteúdos. Será que ele só prioriza o crescimento, o sucesso material? E aonde está o crescimento emocional e espiritual? Então nós precisamos observar qual o foco desse coach.
E nós precisamos também, além disso, buscar referências e testemunhos. O que estão falando a respeito desse coach? Aqueles que passaram por ele, que o ouviram, que participaram de seus cursos. Qual a concepção que eles têm depois de terem feito esse curso? Será que é uma pessoa de integridade? Será que é uma pessoa que tem princípios, valores morais, valores espirituais? Então eu preciso buscar referência. Mas além de tudo isso, eu preciso orar. Eu preciso conhecer mais as Escrituras para que eu consiga ter um discernimento espiritual a respeito desse coach. E aí nós precisamos ir até a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz o seguinte, que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir ao Senhor. Então nós precisamos pedir de Deus sabedoria, pedir de Deus entendimento, para que nós não venhamos ser ludibriados, enganados. Nós sabemos muito bem que o inimigo trabalha por meio do engano. E os coaches, infelizmente, há um número grande de péssimos profissionais nesse ramo que tem enganado a muitos. Há uma reportagem no Fantástico que fala a respeito dos coaches e infelizmente muitos querem até tomar o papel de um psicólogo. Muitos querem até se enveredar por áreas que não competem a eles. E infelizmente muitos têm sido levados por suas conversas, por sua maneira de dialogar, de envolver a pessoa. Então é preciso muita cautela, é preciso discernimento espiritual para que não sejamos envolvidos com alguns charlatões, com alguns que não guardam os princípios da palavra de Deus, mesmo sendo eles coach. Uma coisa importantíssima, antes de finalizarmos aqui essa pequena reflexão sobre os coaches, que uma palestra coach nunca substituirá a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica, ela é poderosa para operar em nossas vidas e nada substitui. Por mais palatar que pareça, por mais agradável que pareça, uma palestra coach, ela nunca substituirá a palavra de Deus. Principalmente a palavra exposta. A exposição da palavra de Deus traz entendimento. Então, o coach pode ser um auxílio para quem quer melhorar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida espiritual. Sim, pode ser um auxílio, mas ela nunca pode ser o substituto da palavra de Deus. A pregação é ainda a arma, é ainda a forma de Deus operar em nossas vidas. E nada substituirá, como disse o apóstolo Paulo, a loucura da pregação. Parece loucura para os que perecem, mas nós que cremos é o poder de Deus. Então procuremos, diante da popularidade do coach, termos discernimento para que nós não sejamos enganados. Então aqui eu quero agradecer a todos, pela paciência de me ouvir, e eu entendo que será muito salutar você ouvir, e ver esse vídeo a fim de discernir o certo do errado, para que você não seja levado ao engano. Deus abençoe a todos.